Bom dia! Eu sou Mercedes Vulcão e este é o Bom Dia Drag Queen, um jornal neutro, apartidário e comprometido com a liberdade de imprensa. Hoje no nosso jornal você vai ver: em um furo de reportagem exclusivo, Vera Ronzella mostra pra gente as notícias mais quentes da semana. E no quadro Roda Viva de hoje, uma aula por parte do nosso convidado. Hoje, no Bom Dia Drag Queen. Tá pronta pra saber os maiores furos de reportagem dessa semana? Pois então vem com a gente que a Vera Ronzella vai mostrar pra vocês os furos de reportagem com exclusividade para o Bom Dia Drag Queen. Vera, tá me ouvindo? Bom dia, Mercedes, bom dia, Drag Queen. Paramos as gravações aqui no Estúdio B porque tenho notícias bombásticas pra vocês aí que assistem o Bom Dia Drag Queen. Os resultados da vacina Sputnik, essa vacina que a gente vem falando aí, tá tendo resultados positivos na sua terceira fase. Então vamos continuar aguardando e torcer para que venha aí melhoras. A segunda notícia é que já sabemos o valor de 89 mil depositado pelo Queiroz. É isto mesmo. Qualquer tipo de farinha vai servir para essa receita, tá bom? Você pode usar farinha de trigo, farinha de coco, não tem problema nenhum, tá? Você que é intolerante a glúten, o que você não pode só é usar farinha que vem dentro de helicóptero de senador. Isso não dá, tá bom? Isso, e como a gente sabe, ele era o laranja e a gente tem aqui esse relato da Michelle Bolsonaro. E agora, uma parte muito importante, a gente vai ralar algumas cascas de laranja, tá bom? E vai ralar bem raladinho pra dar aquele gostinho. Ai, esse aroma. Pelo visto a notícia é que hoje eu visto uma jaquetinha Chanel de 1989, coleção primavera, né? E é isso. Bom dia pra você aí de casa também. Obrigada, Vera. Esse bolo vai ficar ótimo, viu? Bom, eu não sei vocês, mas eu não tô satisfeito com essa situação, não. Então, eu vou chamar aqui pra vocês o quadro mais importante do programa, o Roda Biba! Bem-vindas, meninas, de volta ao Roda Biba! Meninas, antes de fazer uma pergunta pra vocês, eu queria saber, vocês sabiam, né, que na época da ditadura, quando ia sair alguma notícia que não podia sair e era censurada na hora da impressão, vocês sabiam que essa notícia vinha uma receita de bolo no lugar? Para cobrir, quando não era permitida a notícia? É, a notícia não foi permitida, então tinha que ocupar aquele espaço. Aí eles iam lá, botavam, colocavam uma receita lá. Então quando as pessoas pegavam o jornal, via que tinha uma receita em algum lugar, já sabia. No meio do nada, né? Falando no meio de do política, nada. tem uma receita, imagina. No meio do nada tem uma receita ali no meio. Bizarro, né? Sabia. Que legal, que interessante isso, legal, né? Que interessante, né? Graças à ditadura, eu escrevi 3 livros de receita aqui em casa. Que merda. O que me leva, gente, à seguinte pergunta. Alexa Twister, eu cozinho, eu não como? Então, deixa eu te falar. Tu só não come porque tu não quisesse comer. Porque oferecer... eu ofereci. Entendeu? Que fique bem entendido. Agora tu não comes mais. Somos amigas. Desculpa, Mas Alexa, é que eu sou vegana. Então é por isso. Bolinho de carne jamais, né? Bolo de caipira. Mas eu sei que, Delores, se eu cozinho, eu não como, né? Come, você não come, você pode fazer o que quiser. Mas eu cozinho, eu como, eu faço o que bem entender. Se deixar, gente, eu tô comendo tudo. Eu só como da Vera.
não faz muito sentido. Acho muito. A cozinha dela muito pequena. Não gosto. Agora, Vera, se eu cozinho, você come. Eu tenho certeza que. Menina, a tia não nega comer a cozinhada de ninguém aqui dessa sala, viu? Agora, assim, a pergunta assim, você não come o meu? Agora a pergunta é, eu quero cozinhar pra você, Delores? Aí é outra pergunta, Outra. tá? Lulu, se eu cozinho, A questão como? é. Ai, Não, lá a vem. questão é. Você sabe cozinhar, Vera? Querida, eu sei Joga fazer pra um Lulu. cabochá. Eu faço um cabochá. Por favor. Vive de nuggets. Você vive de nuggets. Para de graça. Salsicha cortada com vinagre. Me respeite, Vera Rosella. Ah lá, cebolitos. Onde que uma pessoa se alimenta com cebolitos? E não é cebolitos, Elma Chips. Isso daí é fofura. Cebola, que eu tenho certeza. A gente tem o patrocínio da Elma Chips, gente. Não é Elma Chips, é fofura. Por isso que não é uma chips, é fofura. Ai, eu chorei. Mas, Lulu, se eu cozinho... Eu até esqueci a pergunta. Lulu, essa daí, ó. Olha, gente, eu tô numa fase que nem cozinhando, nem comendo, viu? Tá dureza, viu? Tá bem dureza. Para de graça que eu sei que você come fora. Você fica falando. Na verdade, eu peço delivery. Eu peço Então, delivery. cada dia é um. Cada dia é um. Cada dia um delivery que chega. Então, a assim gente que é bom, come Lulu. delivery, come, cozinha, enfim, eu tô assim, realmente numa fase improvisando. Digamos que estou numa fase mais jazz. Eu sei que a Mercedes também tá nesse momento. Eu tô muito nesse momento jazz, all the jazz, entendeu? Tenho cozinhado bastante aqui na minha nova residência. Delícia. Inclusive, estou saudando vocês hoje aqui com uma cerveja. Não vou mostrar a marca porque não tá patrocinando. E é isso. Mas, gente, eu queria saber aqui com vocês... Na verdade, eu queria mostrar pra vocês a pergunta do convidado de hoje, que não é uma pergunta, é uma colocação. Então, escutem. Peraí, ela tá colocada? Mas não tá fechada a boate lá? Eu Não pensei. Não, mas menina, é não outro sabia. tipo de colocação. Ah, tá. Digamos que é uma argumentação. A Isso. argumentação Arrasou. Então vamos a ouvir, então. conceituação do nosso convidado. Obrigada, Ótimo. Lulu Calas. Então, Ela escutem. é sempre maravilhosa. Olá, meu nome é João Batista Júnior e me sinto muito honrado pelo convite de participar do programa Bom Dia Drag Queen. Ainda mais falando de um tema extremamente pertinente, liberdade de expressão. O que é, por definição, liberdade de expressão? É tudo aquilo que pode ser veiculado sem interferência do Estado. Mas nós vivemos na era da rede social. E não é apenas o Estado que pode cumprir um caráter de censor. Também Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Nós vimos recentemente aqui no Brasil o Instagram derrubar o post de uma foto, né? Derrubar uma foto de um casal homossexual se beijando. Ou seja, após uma denúncia, a rede social entendeu que aquilo era um conteúdo que não merecia estar no ar. Essa mesma rede social, no entanto, não vê problemas em veicular conteúdo de ódio, a exemplo do que aquela extremista neonazista publicou, a Sarah Winter, dando o nome da menina de 10 anos que foi violentada pelo seu tio e em função desses estupros recorrentes ao longo de 4 anos, ela engravidou. Foi um caso absurdo. O Instagram permitiu a identidade dessa menina ser publicada e continuar ali. Só foi derrubado depois que imprensa e sociedade civil fizeram uma série de levantamentos e questionamentos sobre o assunto, mas ao mesmo tempo censurou o beijo entre 2 homens. O Brasil ocupa, meninas, a vexatória posição de número 104 no ranking de liberdade de expressão, de imprensa. Por quê? Porque nós, jornalistas, somos atacados quando veiculamos uma matéria que não seja positiva para o governo federal. Existem ataques virtuais feitos tanto por pessoas quanto por robôs, muitas vezes impulsionados com dinheiro de empresários apoiadores de determinados políticos, que veiculam, por exemplo, nossas fotos privadas, endereço de escolas dos filhos de jornalistas que fizeram determinada matéria considerada negativa. Nós vimos, muito recentemente, daí uma censura mais formal, né? A Justiça Carioca impedindo o Jornal Nacional de veicular documentos relativos à investigação das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. A liberdade de
imprensa, portanto, ela não é um bem adquirido e imutável. Ela é uma conquista que tem que ser batalhada todos os dias, todas as horas. Não apenas de forma formal, na justiça, exigindo, a exemplo do Jornal Nacional, que possa veicular os tais documentos, mas também nós que estamos com o poder de uma rede social na mão, exigindo que essas plataformas que nos ocupam muitas vezes 2, 3 horas do dia, que elas respeitem quem somos. No que diz respeito à comunidade LGBTQI, é interessante notar como a imprensa passou nos últimos anos para um entendimento muito mais respeitoso. Antes, ao entrevistar uma drag, ou uma travesti, ou uma mulher trans, invariavelmente o jornalista perguntava: ah, mas qual o teu nome de batismo? Por acaso você fez a cirurgia? Hoje nós entendemos, e quem não entendeu merece entender às pressas, que esses tipos de perguntas são grosseiras e em nada acrescentam à reportagem. Usar o prenome, o nome social e o artigo que a pessoa quer é um direito, é uma conquista. Liberdade de imprensa sempre tem que andar junto com a sociedade. A liberdade de imprensa é um pilar da democracia e nós temos de batalhar sempre por elas. Muito, muito obrigado pelo convite, Alexia Twister, Lulu Callas, que eu conheço de longa data e amo, Mercedes, Telores e Vera. Um beijo em todas vocês. Nossa. Acho que tivemos uma aula, né? Tivemos uma aula. O que dizer depois? Exatamente. O que tem para dizer depois disso? Essa história do ranking da liberdade de expressão eu desconhecia. Fiquei sabendo agora, assim. Mas eu queria saber, Lulu Callas, o que você tem para comentar em relação a isso? Você que tem uma conexão maior aí com a área do jornalismo, da imprensa, o que você tem para comentar a respeito? Olha, gente, realmente a gente está vivendo um momento muito sombrio dentro da comunicação brasileira, né? Como o João mesmo enumerou vários fatos, a gente também está tendo ataques verbais a jornalistas, que são pessoas que estão ali executando seus trabalhos, pagando suas contas, né? Muitas vezes as pessoas acabam achando que a profissão de jornalista é muito glamurosa e etc e tal, mas na verdade são profissionais que se sujeitam às vezes a situações completamente adversas para poder conseguir uma matéria e, enfim, conseguir levar para o meio de comunicação o melhor furo, a melhor notícia, a notícia com a melhor apuração, a notícia realmente completamente consolidada para levar essa informação para o público. Só que, assim, até trazendo um pouco, né, disso tudo, eu vou fazer uma pequena retrospectiva, né? A liberdade de imprensa, ou seja, a não censura no Brasil, ela também é muito jovem, né? Foi a partir dos anos 80 só que, de fato, né, junto com todo o movimento, né, da redemocratização do Brasil, que a liberdade de imprensa restituiu novamente a sua liberdade, né? E aí nós tivemos aí, desde o começo dos anos 80 até os últimos anos, a gente teve ali uma imprensa que, de fato, trazia informações, que trazia apurações com uma certa liberdade, vamos dizer assim, né? E aí, só que antes disso tudo, né, mais ou menos em torno de 2010, 2009, 2010, caiu a carteira de jornalista, ou seja, você não precisa mais ser jornalista para você escrever para um e-mail. A coisa começou aí. Caindo isso, eu sempre faço um paralelo colocando assim, como que um médico vai operar se ele não tem uma faculdade, se ele não tem uma formação médica? Eu equiparo o jornalista à mesma situação, né? Então, assim, caiu a carteira de jornalista. Logo em seguida, você tem uma multiplicação das mídias. Então, a internet, ela jogou a notícia no telefone, ela jogou a notícia no computador, ela jogou a notícia na televisão, enfim, nós temos acesso a tudo isso. Logo em seguida veio o quê? As fake news. Então, você desabilita os profissionais, abre o espaço e começa a veicular muito conteúdo. E nesse muito conteúdo, as fake news surgiram. Eu já até falei aqui uma vez que hoje as fake news, elas saem do micro-ondas, assim, né? Tem fake news para tudo que é lugar. Cai no telefone, cai no computador, cai no micro-ondas, na torradeira, né? E aí você aproveita, então, esse excesso de informação para veicular informações falsas e você começar a criar toda uma cabeça, criar toda uma
como eu posso dizer, entre aspas, até uma seita, eu posso dizer, para difundir os seus pensamentos, né? Então, assim, até juntando tudo isso que eu disse, mais o que o João disse, né? Na verdade, esse poder novo para a imprensa, quem dá somos nós. Por quê? Que é realmente nós entendendo quais são, de fato, os meios idôneos aos quais nós vamos obter informações. Né? Não é, como eu já disse aqui também, não é qualquer notícia que cai lá no WhatsApp que a gente vai sair acreditando. Não é qualquer coisa que a gente vê no Facebook, no Instagram e etc e tal. Então, assim, nós precisamos cada vez mais apoiar esses grandes meios de comunicação justamente para que eles tenham cada vez mais força e todas essas fake news e essa liberdade de imprensa realmente tenha força novamente. Né? Tá havendo essa pressão, né? Esses insultos a profissionais que estão ali realmente levando, né, se arriscando a levar a informação correta. O que você acha, Vera? Ai, que medo dela me chamar depois dela dessa aula e eu só falo merda. Módulo 2, né? Módulo 2 da aula. Ai, Lulu, te odeio. Não, eu fico indignada quando a gente vê... Eu não tô aqui, não vou me referir a nenhum lado de partido ou nenhum, tá? Mas a gente vê o tanto de jornalistas que eram agredidos quando iam cobrir aquelas manifestações que estavam ocorrendo diante estavam ocorrendo manifestações a favor do presidente num momento de pandemia, e aí os jornalistas iam lá para cobrir, porque é o trabalho deles, eles eram agredidos pelos manifestantes, né? Então, assim, na verdade, eu só tenho que... Obrigado pela colocação, né, que não foi uma pergunta. E Lulu, muito obrigado por você ampliar muito mais, porque eu vou te falar que era um conhecimento, assim, que eu não tinha. Então, muito obrigada mesmo, assim, abriu muito a cabeça da tia. Eu fico indignada porque nós, como... não vou falar famosos, porque não somos tirando a Alexia, deixando o saco, meu amor. Mas, assim... Nós também, às vezes, temos que nos podar de coisas que vamos dizer para não falar coisas erradas. Não nem coisas erradas, mas não pode falar isso porque tal marca não autoriza. Não pode falar tal isso porque senão você não consegue fazer, talvez, uma apresentação em tal lugar. Então, assim, tá voltando esse pedido de volta à ditadura, né? De volta para não liberdade de expressão, é um grande retrocesso para o nosso país, um país tão bonito e tão rico de cultura, né? Então, a não liberdade de expressão só veda nossas bocas ainda mais. Eu não tenho muito o que falar, porque eu acho que o programa de hoje é mais aprendi do que por uma opinião minha, assim. Até agradeço muito, muito mesmo, Lulu, pelo que você falou, assim. Mas a Delores, vou pegar ela para Cristo agora também, vou passar a bola para ela. Sabia. Não, super aula, só repetindo. Mas eu acho que também não é só a nossa liberdade de expressão. Eu acho assim, não é só a liberdade de imprensa que está sombria, né? Eu acho que a gente está vivendo no país, no Brasil, um tempo muito sombrio, né? Não só para a imprensa, mas quem governa a gente, quem está lá na frente fazendo só burrada, a gente vivendo numa pandemia e nada se esclarece, nada é feito. E aí o que a gente tem como imprensa, onde quer também expor, são boicotados e tem tudo isso. E eu acho que tem uma coisa aí, quando ele fala da internet, né, do Twitter, do Instagram e tudo mais, que é aquela velha coisa, né? Depois que a internet ela surgiu, e o humano aprendeu a usar, eu acho que virou terra de ninguém de fato, sabe assim? Então, tipo assim, não tem... todo mundo fala bem entender enfim, é uma terra de ninguém. Então, eu também fiquei chocado com esse dado, que a gente é o 104 nesse ranking. Nem sabia que existia, como a Mercedes falou. Fiquei passada. Mas eu acho que a gente está levando... É um momento muito sombrio que a gente está vivendo, né? Você divulgar uma coisa... Essa Sarah Winter, o que ela fez com a menina que estava grávida, é tipo assim... É crime. É crime. E a gente não está falando de uma foto de bitoca, né? A gente está falando de uma pessoa que expôs uma situação... Expôs uma criança. Expôs uma criança e, tipo, numa situação super, super desagradável, super, né? Onde
enfim, as pessoas começam a ter lados, né? Eu acho que também a gente tem que ver também, que é uma coisa que também a imprensa tem muito isso, né? Eu fico pensando um pouco isso, Delores, também. Para quem que a imprensa também trabalha, né? Exatamente. Nas mãos de quem a imprensa está. Eu acho que tem muitas questões nessa... Desculpa te interromper, mas eu acho que tem muitas questões nesse assunto que eu acho que são complicadas, assim. Tipo, eu acho que... Beleza, nós vivemos um período ditatorial, lá, né, até os anos 80, mas a gente nunca verdadeiramente rompeu, de fato, com a herança da ditadura. A gente nunca rompeu com isso em muitos níveis. A gente não rompeu com isso na educação, a gente não rompeu com isso nas causas sociais, a gente não rompeu com isso na imprensa, sabe? Então, é muito complicado. Assim, a gente arrasta os rastros dessa ditadura até hoje, e aí quando vem um governo como esse agora, que está desmontando a liberdade de expressão sistematicamente, eles já encontram, de uma certa forma, um caminho pavimentado para isso. Uhum. Exatamente. Não, justamente, assim, complementando, eu acho que o programa de hoje ele vem para a gente entender, a todas nós, ao público, que é muito importante que a gente entenda de onde vem a fonte da informação. Sim. Não é isso? Valorizar os veículos sérios e não simplesmente usar a informação que você recebeu dentro do WhatsApp. Isso que a Mercedes falou, que completa muito, que a Lu disse, o nosso convidado também, é sobre um jogo muito maior do que só a informação e liberdade de imprensa. É um plano muito maior no que diz respeito à dominação da massa, né? Por que a gente mantém os mesmos resquícios desses anos difíceis, dos anos 80, quer dizer, dos anos 60, 70 e 80. Porque, primeiro, o povo ele não é encorajado à educação. Começa por aí, né? Não é encorajado à informação. Não é encorajado a entender que ele pode muito mais do que ele imagina, né? E a gente também acaba se acostumando com isso, achando que a gente elege alguém para resolver pela gente. Quando, se você for pegar na nossa Constituição, existe uma abertura enorme para que a gente possa cuidar da nossa saúde pública, para que ele possa assistir o dinheiro que é distribuído para a nossa saúde pública, para a nossa educação. Mas a grande maioria das pessoas não se interessa em verificar esse tipo de informação. Por N motivos, porque tem que sobreviver em primeiro lugar, porque tem que correr atrás, porque tem que acordar às 3 da manhã, pegar 3, 4 ônibus para voltar 1h da manhã e ainda tem que cuidar de casa, cuidar de filho, para no dia seguinte continuar vivendo nesse mesmo ciclo que é interessante para quem? Para esses grandes, enfim, que disseminam... Esse governo, né? Enfim, que disseminam as fake news e levam a notícia para onde as águas deles querem, né? É assim, na verdade, Alexia, e uma coisa é verdade, essa maneira de dominação, ela já vem desde a Roma Antiga, né? Você tem Otávio Augusto, que era a política do pão e circo. Você distrai as pessoas com alguma coisa e aí você apronta o que você quer do outro lado, enquanto as pessoas estão ali com o pão e com o circo se divertindo. Na verdade, é muito mais fácil você dominar um grupo, um povo que não tem informação, do que você dominar realmente pessoas que estão informadas e que sabem os seus direitos. Exatamente. É aí, então, todo esse plano da não liberdade de imprensa, ela faz parte de um grande todo, né? Sim. E que a própria Gabriela Prioli, ela fala da espetacularização dos casos, né? Essa espetacularização desses escândalos, etc. e tal, também fazem parte de toda uma grande manobra, porque as pessoas ficam chocadas com o fato espetacularizado de um lado e o povo está correndo frouxo aqui no outro, fazendo o que quer. É a cortina então, assim, de fumaça, né, Lu? É a cortina de fumaça. É isso. Exatamente. Isso é muito comum. Essa coisa. Hoje, pelo fato, então, de nós não termos, voltando para a questão de não termos essa profissão de jornalista sedimentada, temos a imprensa completamente sucateada,
porque todos os meios de comunicação vivem em crise, e falo isso porque tenho amigos em todos os meios de comunicação e vejo o quanto as revistas, os jornais, os portais de internet, inclusive, também estão ali numa situação periclitante, né? Então, assim, hoje todas as pessoas, elas são provedoras de conteúdo, né? Hoje todo mundo pode prover conteúdo. Vimos aí canais de YouTube de Tudo, né? Desde receita, costura, até pensamentos filosóficos profundos, assim, né? Então, assim, nós, como produtores de conteúdo, todes que somos, a gente tem que apurar esse conteúdo que a gente tá espalhando. Nós aqui, por exemplo, né? A gente tem a nossa reunião de pauta, a gente procura uma pessoa especialista para poder trazer a profundidade para o programa, a gente faz a nossa lição de casa, a gente lê as coisas, a gente corre atrás para chegar aqui e não falar bobagem e não veicular informações erradas. Só fazendo um adendo, Lulu, é que, tipo, além de todas as informações, de tudo que a gente vai atrás, de não confiar apenas em uma fonte, em várias fontes, mas também ter opinião própria sobre o que você está vendo, né? Tipo, exato. A gente traz o nosso olhar sobre isso. Então, na verdade, a função da notícia, ela, além de informar, é fazer a pessoa pensar. E aí, no momento, e hoje, como somos produtores, todos com redes sociais, somos produtores de conteúdo, a partir do nosso pensamento, a gente adquire essa informação, processa essa informação e compartilha isso no Instagram, no Facebook, no Twitter e por aí vai em todas as outras redes sociais. Então, assim, a gente também tem essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, cobrar de todas essas plataformas essa transparência, para não acontecer o que aconteceu no caso da menina. Exatamente, sabendo de onde a gente tira essa informação e checando as fontes, na verdade. Mercedes, mas você tinha falado uma coisa muito interessante na reunião de pauta sobre os Sleeping Giants. Desculpa, professora Maria. Isso, é Sleeping Giants. Mas antes de falar no Sleeping Giants, eu vou responder o que você está me perguntando, mas eu quero falar sobre uma informação que eu acho que é válida de falar. A Globo a família Marinho, que é uma das responsáveis, assim, pela maior imprensa que a gente tem nesse país, que é a Rede Globo, é uma das famílias mais ricas desse país. Então, assim, quando a imprensa está na mão dessas pessoas, também não dá para esperar muita coisa, né? Eu tô com uma rápida busca aqui no Google, a família Marinho detém a estimada fortuna de 28,9 bilhões divididos entre os irmãos. Então, assim, também tem isso, a liberdade de imprensa, mas de qual imprensa? E aí, por exemplo, quando a gente volta para o período das eleições, ou, na verdade, quando a gente volta para o período do impeachment da Dilma, onde a Globo cavou a cova do PT, a Globo fez o que fez ali em relação à esquerda, na verdade, em relação a toda a esquerda do Brasil. Hoje, quando a Globo mete a boca no Bolsonaro, não é estranho? Não soa estranho, assim, pra vocês? Porque, tipo assim, vocês estão reclamando de uma coisa que vocês cavaram. Então eu acho que, assim, eu acho que tem essas contradições também na imprensa brasileira. Existe o jogo de interesses. Exatamente. Eu vou contar relatos sobre isso, porque eu já trabalhei em várias editoras. Já ouvi esse momento que foi veiculada uma notícia, a notícia já estava toda editada, já estava pronta para ser impressa, e já teve esse momento, parem as rotativas. Né? Que as rotativas são as impressoras de gráfica. Né? E realmente, existe toda uma dobradinha aí, não, né, de todos os meios de informação, eles precisam também sobreviver. Então, eles têm, além de interesses das famílias que são as proprietárias dos grupos, e essas famílias estão sempre coligadas a empresas e a políticos. Então, assim, a gente tem também uma imprensa manipulada, né? Sim. Só que mesmo assim, agora eu vou fazer aqui a advogada do diabo. Mesmo assim, eu já vi jornalista, já vi editores peitando e falar, a gente vai publicar sim, e já vi discussões, assim, gritos em redação, vai publicar, fulano não quer mais, vai, e aí, assim, a gente tem, então, dentro dessas próprias organizações, pessoas muito comprometidas com essa verdade. Então, nós, como
também precisamos ter essa consciência. Mas que no fim das Né? contas também podem acabar perdendo emprego por causa de uma atitude dessas, né? Também, como também Aí já a vi. gente entra no assunto da semana passada, que é justamente até que ponto o seu sonho ou o teu projeto de carreira deve ser levado, né, em consideração além de um ideal, além do que é certo, do que é errado, né? Acho que isso na informação acaba ficando muito mais latente, né, Lulu? É muito mais ou você tá de um lado ou você tá do outro, não tem jeito. Eu vou puxar um saco aqui. Diante dessa situação, desses jornalistas completamente insatisfeitos de não poder, de fato, fazer o que prometeram, o que se comprometeram a fazer, várias iniciativas surgiram. Então, a gente tem Mídia Ninja, que, de fato, foi um grupo de jornalistas que se juntou e eles são por eles mesmos, eles peitaram tudo e a gente vai fazer e a gente vai falar doa a quem doer. Jornalistas Livres também é um grupo de jornalistas que peitou tudo e vai. E aí tem os blogs, Brasil 247 e etc e tal, que são pessoas que trabalharam em grandes meios, se depararam com essas situações de censura interna, podemos dizer assim, por interesses, etc e tal, e tomaram as rédeas. Por isso que eu falo, a gente precisa entender todo esse 360, né? Então, a gente precisa apoiar os meios oficiais de imprensa, né, os meios efetivos, a imprensa verdadeira, e também buscar pessoas que tenham que tenham passado e que tenham essa formação e esse comprometimento. Como que a gente vai fazer isso? É lendo, minha gente. Lendo. Não tem outra forma. Assim, eu vejo que existe hoje uma comunicação muito imagética. As pessoas, elas veem a fotinho, elas curtem a fotinho e tem muita informação, né? As pessoas, elas acabam não tendo tempo de adquirir tudo. Mas uma coisa que eu quero levantar que você falou, que é muito interessante e é muito legal para você que está em casa parar para pensar, que todas essas iniciativas surgiram e foram sempre para que viés? Para o viés da esquerda, mais para a esquerda, porque talvez a notícia que você consuma, ela interesse apenas para um lado da moeda. Então fica aqui no ar a dica. Boa, Alexia. Não, e até dá para dizer até que é uma imprensa de resistência a essa, né? Que é uma iniciativa feita fora de interesses, assim, de grandes corporações, né? Mas aí, voltando agora ao gancho do Sleeping Giants, que a Alexia comentou, eu acho interessante lembrar, falar a respeito disso, que lá nos Estados Unidos começou um movimento que chama Sleeping Giants, que esse movimento começou a ir atrás de uma desmonetização de sites e lugares que veiculam fake news em relação ao Trump. E aí, isso foi trazido aqui para o Brasil. Aqui não se sabe se uma pessoa ou uma organização começou a fazer isso aqui no Brasil. Inclusive, procurem no Instagram e no Twitter, eles têm as páginas deles lá. Sleeping Giants Brasil, né? Sleeping Giants PT, que é português, né? Em português. E aí, essas pessoas, elas começaram a ir atrás de desmonetizar alguns sites que veiculam fake news aqui também. E aí, eles começaram a ir atrás... O que eles fazem? Eles vão atrás de empresas, eles falam assim, ó... Aqui, a Vera tá mostrando. Eles vão atrás de empresas e eles falam assim, olha, a sua empresa, ela tem toda uma coisa muito legal e não sei o quê, mas vocês estão vendo que a sua empresa, que tá rolando veiculação de publicidade de vocês, nesse jornal aqui, que veicula fake news e que é contra a vacina, por exemplo, aí a empresa algumas se manifestam, a maioria se manifesta. Porque aí o que acontece? Aí tem uma rede de pessoas que vai lá e começa a taguear a empresa falando, vocês estão percebendo, estão percebendo? A empresa vai lá e fala, obrigado por avisar. E aí o setor de marketing da empresa vai lá e cancela aquele site como um site de vinculação de marketing. Ou seja, isso desmonetiza aquele site. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa e, inclusive, eles estão sofrendo um ataque que acabou recentemente de acontecer aí, que um desses sites conseguiu com uma juíza que o Twitter revelasse a identidade das pessoas por trás do Sleeping Giants. Só que aí o Twitter
olhou essa determinação e falou, não, essa determinação não tem pé nem cabeça, a gente vai recorrer, porque eles não estão ferindo com nenhum direito de nada aqui, dentro de nada, dentro do direito. Então a gente vai recorrer. Por quê? O que acontece? Lá nos Estados Unidos, a identidade da pessoa que faz isso meio que foi revelada. E aí essa pessoa hoje está sofrendo, né, ameaças de morte, enfim, tá sofrendo as retaliações dos mais variados tipos. Se isso acontece no Brasil, essa pessoa não vai nem sofrer ameaça de morte, essa pessoa vai sofrer a morte, né? Acontece, né? E é muito engraçado isso que a Mercedes falou, né? Não pode porque não está ferindo nada. Mas a intimidade de uma criança de 10 anos ser exposta... É a grande questão, né? Tem a questão que é a seletividade. Isso acontece para quem que você quer divulgar, né? É a mesma coisa quando a gente estava efervescente na política, quando era a eleição da Dilma contra o Aécio, que aí virava uma coisa absurda quando a Dilma saiu, e aí todo mundo falou, porque você votou no Temer, você votou na Dilma, tipo assim, então assim, precisa sair o PT, mas e os outros políticos também, que tem muita passagem, que estão aí hoje? Hoje que o Serra está sendo investigado, entendeu? Depois de sei... então assim, o Lula vai preso, agora, só que ao mesmo tempo o Aécio... Para prender o Lula na época de eleição é fácil, é rápido, né? É muito. Então, assim, é a seletividade... Uma informação, porque eu tenho fontes, não posso revelar. Adoro gente com fontes, adoro. Ministério Público, e que o caso do Lula foi a condenação mais rápida da história da justiça brasileira. Então... Aquele emoji. Então é isso. É a seletividade do que as pessoas querem, né? Do que os caras querem, né, gente? É isso. A gente vê que a gente não tá livre, a gente não... E a gente não pode esquecer que isso é muito falado nas mídias, né? Quando não censurado, que a atual eleição só aconteceu devido a fake news. Né? Então é tudo muito propício, gente. Sim. Triste. Né? Eu acho que o importante é isso, gente. A gente nunca se calar, né? A gente aqui que hoje está fazendo um jornal, por mais que a gente faz assim, né, muita palhaçada, muita gente se diverte fazendo e tudo mais, mas a gente também traz bastante conteúdo, e eu acho que é importante também a gente, de uma certa forma, a gente contribui aí para a formação de opinião das pessoas, né, para estabelecer um diálogo e uma discussão em relação aos mais variados assuntos. Então acho que o importante é nunca se calar e sempre estar atentos e atentas em relação a toda essa coisa, todo esse desmonte que está acontecendo na nossa imprensa brasileira já há muito tempo, se é que ela já não vem desde sempre, né? Exatamente. Então, é isso. Eu gostaria de encerrar aqui o programa de hoje. É complicado esse tema mesmo, vamos encerrar para baixo mesmo esse tema, mas enfim. Se você gostou desse assunto, se você concorda com a gente, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos. Eu quero tocar principalmente nesse ponto aqui. Compartilha como se isso aqui fosse uma grande fake news, entendeu? Compartilha, mais que fake news, porque é importante... Faz lista de transmissão no WhatsApp! Faz pra tanta besteira, faz pra coisa boa também. Sabe aquela sua tia que fica mandando fake news no WhatsApp? Manda pra ela, manda pra ela. E não fala nada, só manda. Tá certo? Então, muito obrigado aí ao convidado, ao João, né? Obrigado, João! Bom, te amo! Obrigada, João! Lindo, João. Obrigada. Arrasou. E até semana que vem! Beijos! Beijo! Precisa estar Gente, tem que censurar a Lulu, ela fala demais. Tem que calar a boca da Lulu, ela fala muito. Gente, quem trouxe a Marta Suplicy pra esse programa hoje? Eu sei! Isso gosta. Marta ou é Erundina? Marta Suplicy, eu não tenho mais respeito por você desde que você foi pro MDB. Não dá pra te respeitar, Marta Suplicy. Deixa eu falar, caralho. Eu conheço o João desde que ele era estagiário, gente. Eu morro de amores pelo João. Sei! Sai pro inferno vocês dois. Sei! Censura a Lulu, desliga ela. Ai, que saco. Era, mas eu achei que você ficou tão bem de garota propaganda do Sleeping Giants. Meu...
perfeita. Eu tava tão bonitinho no foto, mostrando até o foto. Tava muito garota propaganda. Sleeping Giants, contratem a Vera. Contratem a Vera, porque a Vera é incrível, uma garota propaganda mágica. Uma senhora propaganda. A garota é uma senhora É meu propaganda. ganha-pão, querido.